Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Barreto, Filipão, e nós somos a Success. A Success é uma empresa de representação de emissoras de rádio. Então a gente representa emissoras de rádio aqui no mercado de São Paulo e fazemos também planejamento de rádio. O nosso negócio é 100% rádio. Então a gente está sempre batendo um papo aqui com pessoas que diretamente ou indiretamente estão ligadas ao rádio, que são apaixonados pelo rádio, sejam artistas, mídias, produtores musicais, pessoas que fazem evento, divulgação. Então é isso. Vamos chegando aí, Emilhão, Linda. Rapaziada, pode chegando que hoje nós temos jornada dupla. Hoje nós vamos bater papo com dois feras aqui. Nós vamos bater um papo com Dudu Marotti, um produtor musical de mão cheia. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta. Eu só vou desabilitar aqui os comentários, porque eu acho uma sacanagem ficar passando uma opção de letra no meio da cabeça de um cara bonito como o Dudu Marotti. E aí, meu querido? Até agora tudo bem. Você me ouve bem aí, meu irmão? Eu estou ouvindo bem, está chegando perfeitamente, É isso aí. devidamente comprimido, multiplexado, áudio, tudo Deixa eu ver se certo com a luz você? fica melhor assim. Acho que vai ficar melhor, né? E um pouquinho mais pra Você trás, acho está que a aí luz ficou numa melhor. nave, né? Eu sinto que você está numa nave aí. Eu tô naquele esquema de sempre aqui, ó. Aqui agora nós estamos num esquema que é 360 agora. Nova instalação que eu fiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Que Aqui, coisa as linda, coisas olha aqui, só. tal e tal. Aqui, Eu acho que é o pai. seguinte, cara, É o isso cara não aí. pode ser normal, o cara para estar num lugar desse que é muito botão, cara. Dudu, eu pra fazer um milkshake, cara, já tem 3 velocidades, já me dá um problema, a 1, a 2, a 3, é um problemaço. Mas enfim, É isso aí, meu irmão. Mas tá tudo certo, cada um com seus botões. é isso mesmo. Bora nós, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, meu irmão, tudo certo. Tudo Felicidade de estar contigo sempre. Você é um parceiro de tantos anos aí, né? De tantos projetos que a gente já fez, que você estava metido e eu também. verdade. Então, para mim é um prazer enorme estar contigo, sempre. Você acha que tem ideia das vezes que a gente esteve junto, mas você não tem, porque é bem antes do que você imagina. Porque eu diversas vezes anunciei. Muito bom dia, Antena 1, Belo Horizonte, agora com vocês. Degradê é mais que um sonhador. Ô, garoto, é isso aí. Mas você sabe que no Mais Que um Sonhador eu não tava. Não tava? Não, porque essa história é até engraçada, porque o Degradê é uma banda que eu participei quando eu tinha 20 anos. Mas Sim. quando eu entrei na banda, é porque é o seguinte, o Degradê era uma banda que o tecladista era irmão do guitarrista do Metrô, que era uma banda que também fazia sucesso na época, né? Então o tecladista era o cara que tinha os contatos na Warner, tudo os esquema era com ele. E a banda teve a manha de brigar com o tecladista e expulsar o tecladista da banda. Só o cara que tinha todos os esquemas. E aí quem que entrou na vaga dele? O Mané aqui, entendeu? Então Felipe, eu entrei e assim, eu entrei numa quarta ou quinta-feira, eu fiz um ensaio e no sexta ou no sábado já era show no maior ginásio aqui de São Paulo, ginásio de Ibirapuera, da Jovem Pan. Caraca, velho. Assim, 2, 3 dias. Eu tinha 20 anos, eu tinha pouquíssima experiência. Mas eu vou te falar, cara, então assim, o Mais Criador já era um sucesso, já acabando aquele momento do sucesso da música, né? E aí mas a Warner não quis fazer o álbum, porque, sei lá, porque não rolou. E a gente acabou E fazendo. era aquela época de singles, né? Lançava Não, um LP com 6 singles. mas a história é engraçada, porque aí pintou de fazer um álbum na Continental. E, cara, para mim foi o primeiro álbum que eu gravei. Para mim tava tudo era lucro. E, irmão, foi sensacional, cara. Foi divertidíssimo. E foi engraçado que na gravação desse álbum foi que eu fiz os meus primeiros contatos com pessoas de estúdio que me levaram a progredir muito. E aí eu conheci um cara que era um grande engenheiro de som, que era o Ricardo Franja Carvalheira, anda sumido, não sei por onde ele anda, e ele me levou a um grande produtor da época, da Warner, em São Paulo, que era o Peninha Schmidt. E aí eu comecei, Peninha.
E aí o Peninha deixava eu ir nas gravações e tal. E assim que eu comecei a me meter no negócio de produtor, porque eu sempre quis ser produtor. O negócio de banda, para mim, acabou cedo. Eu, com 21 anos, 22, eu já não queria mais banda. E aí eu já fui para essa coisa de produtora, e tanto que eu produzi o primeiro álbum, não completo, mas meio álbum, que foi o primeiro álbum de rap do Brasil, em 1988. Eu tinha 23 anos. Comecei muito cedo, Sim. quer dizer, para a época, né? Para a época, você ser produtor musical Sim. aos 23 anos era muito cedo, né? Ah, você é o Calango e o Samba Poconé, eu tinha 29 e 31 anos. Como Então produtor. você começou no rap, que depois você veio visitar depois, anos depois, né? Fazer É, um reencontro com o é, rap. Ô, é. Dudu, você está falando um pouco dessa. Ó, eu já vou te falar o seguinte: eu sou um camarada inquieto, eu tenho tanto assunto para falar com você, Manda então eu ver, atropelo, mudo de assunto. fica à A vontade. única coisa que eu não sei é XYZ 412, Electro Voice. É só essa parada que eu não vou falar contigo. Eu vou Mas eu posso adorar, eu vou dizer. adorar. Mas eu posso dizer com certeza, que é da minha época, que você é o pai do sampler no Brasil, né? Verdade. Você com aquelas baterias eletrônicas, aqueles barulhinhos, aqueles noise na música. Pô, tô correto? Foi você que praticamente abriu essa porta aqui no Brasil, né? Sampler era um equipamento que existia nos anos 80, anos 90, que era o primeiro equipamento, ainda quando não era possível fazer música em computadores, você gravava naquele equipamento digital o som e depois tocava no teclado. Então, isso é o início do início dos programas de hoje. Né? Então, para você ter uma ideia, no começo dos anos 80, esse tipo de equipamento custava US$ 100.000. E ele era acessível assim, a Stevie Wonder, Peter Gabriel, caras desse tamanho. E eu peguei a fase que, putz, caiu de US$ 100.000 para US$ 2.000, entendeu? Ainda era caro, mas já era possível, né? Então tínhamos alguns pioneiros do sampler, né? Não era só eu, mas eu vou te falar que, sem dúvida, eu fui um desses, sem dúvida. Inclusive, eu dei um curso já de samplers em 1990. Então Caraca. eu estava bem nessa fase e tal. Tanto que, por Nessa exemplo, época. a Fernanda Abreu, quando ela fez a Fernanda Abreu, quando ela fez acho que o primeiro álbum dela, eu não participei do álbum, mas eu que aluguei o sampler. Acho que é uma coisa assim, eu já não lembro Fábio direito. Fonseca. Fábio Fonseca, meu grande amigo, querido. Então você é o seguinte, você foi um cara na época, assim, meio revolucionário, porque passou a ser 100% digital. Eu quero até Isso. dizer que o nosso próximo convidado, ele também é um pouco do Marote, porque esse cara falava na minha cabeça assim, Filipão, temos que botar aqui um design, um sessionate na rádio, tem que botar não sei o quê, parará. Falei, cara, ele deve estar conversando com o Dudu Marote. E O, você foi o primeiro, o né, com Pro Jonas Tools e com tudo. Jonas é genial, né, cara? Adoro o Jonas. É uma pena que o Instagram não permite falarmos em É, três, porque ia ser é verdade. demais fazermos a três, você, eu e o Jonas. Mas tá tudo Essa, certo. essa, essa história, essa conversa também ia durar muito mais É tempo também, verdade. né? Com Mas, certeza, né? mas essa história de hoje, você ter um computador na música é uma coisa banal. Mas mesmo nos anos 90, por exemplo, eu participei até essa semana mesmo. Vieram me perguntar um grupo de WhatsApp de galera que gosta de equipamento mais antigo e tal, e me chamaram para o grupo e vieram me perguntar umas coisas do Samba Poconé e tal. E aí eu falei, não, gente, mesmo tendo máquina de fita naquela época, a gente já gravava direto a voz do computador. Todas as vozes que eu gravei com o Samuel, todas, absolutamente todas, foi direto no computador, porque esse é o meu processo. Meu processo é assim. Eu considero, Filipão, eu vou te falar assim, logo de cara, com 20 e poucos anos, eu tive a sorte de encontrar um produtor até falecido já, que ele trabalhava mais com publicidade, e ele me falou o seguinte, ele me deu uma dica, que foi a melhor dica que ele deu, uma das melhores dicas da minha vida, que foi, quando a gente vai ouvir uma música que é cantada, a música tem, a voz é tudo, né? É 50, 60, 70% da voz. Então, se a gente quer ter uma voz especial, que faça diferença, que leve essa música muito longe, a gente precisa dar
todas as condições para esse cantor, para essa cantora, para esse rapper, né? Perfeito. Então, eu logo descobri que quase 100% dos casos, com poucas exceções, toda vez que eu fui gravar a voz de uma canção, como a canção acabou de ser feita, dificilmente o cantor, o vocalista, a cantora, o rapper, a rapper, dificilmente sabem exatamente como interpretá-la. É diferente quando você vai para o show e você fica lá 6 meses, 1 ano, anos, você já sabe aquela música, todas as possibilidades. Mas quando você está no estúdio, quase sempre você ainda não sabe. Então, eu reparei que o melhor jeito de eu trabalhar era já usando o computador e fazendo inúmeras versões e eu puxando o vocalista para onde eu achava o caminho certo. Então, boa parte do desenvolvimento do meu trabalho com o Samuel é que o Samuel foi exatamente um cara que entendeu isso desde o começo. Então, a gente trabalhou junto. Não é que eu orientei o Samuel, não é nada disso. O Samuel é incrível. Mas o Samuel de hoje é o Samuel. O Samuel daquela época era um jovem como eu. Né? A gente estava aprendendo junto. Então, a gente ficava buscando junto e tal. Então, por isso que eu já gravava no computador, porque a gente gravava muitos takes e depois a gente fazia os melhores momentos. Eu montava essa voz, entendeu? E aí, era louco que assim que a gente descobria como é que tinha que interpretar. Só assim que a gente... Oh, gratidão aí, Dudu Matia Malena, é isso aí, gratidão. Aqui na nossa live tem essas firulas, a gente manda as cerejas. Caralho, maravilhoso. Então a gente... Quem quiser perguntar, pode mandar aí. Aí a gente... Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu e o Samuel aprendemos e tal, várias interpretações e tal, e isso foi a minha vida toda. E era engraçado, porque na época, né, era gravação de fita, e a galera falava, não, Dudu, mas se você não gravar na fita, não vai dar certo essa música. Não vai dar certo essa música. Aí deu certo, graças a Deus, para minha sorte, né? O Calango arrebentou há 25 anos atrás, 26, o São Poconé mais ainda. E aí ninguém sorte é uma vez, 2 vezes, Dudu. Não pode, aí, né? Não aí. pode com essa trajetória, essa carreira. Quem não conhece, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo conhece. Mas, pô, é Skank, não é um álbum, vários álbuns, vários sucessos, Jota Quest, Emicida, me lembra aí, Baiana System, tem... Rael, Adriana Calcanhoto, tem uma cara, galera. Patufu, nossos amigos... Caramba, tô esquecendo. Você acabou virando um mineiro, né? Olha aí, ó. Botão, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco a gente fala dessa parada aí, que eu tenho uma parada pra falar. Aí, Dudu, você falou um pouco dessa sua parada dentro do estúdio, você que é um camarada inquieto, tecnológico, altamente criativo, como é que se dá essa relação com o Dudu dentro do estúdio? Até onde o Dudu vai? É uma negociação que você tem com o artista? Acaba sendo um trato, ó, eu vou aqui, nós vamos aqui, parará. Isso já naturalmente rola dentro do estúdio? É simples. Filipão, hoje eu tenho 55 anos. Né? É diferente. É diferente. Nós somos a classe de 65. Então, é o seguinte. Eu costumo dizer que o meu trabalho deu certo quando um artista consegue terminar aquele trabalho e chegar a algum lugar artisticamente, musicalmente, que ele nunca imaginou que ele seria capaz. É aí quando dá certo o meu trabalho. Então, assim, quando eu vou trabalhar com um artista, e eu graças a Deus, eu tenho uma prática que, se eu não curtir o projeto, eu não entro. E não é arrogância, nada, é porque, cara, quando você entra num projeto, você vai ter que ouvir aquela música centenas de vezes. Então, se eu tiver que escutar centenas de vezes uma música que eu não curto, não adianta, eu não vou ser um cara que vou ajudar. Então eu procuro trabalhar com aquilo que eu acredito. Mas, veja bem, quando eu acredito, não é que eu estou julgando essa música é boa, essa música não é boa. Porque eu acho que cada um ouve a música que quiser.
fica à vontade. Perfeito. Né? Cada um. Para eu, o que eu quero dizer é onde eu funciono bem. Onde eu funciono bem. Ainda mais hoje, que o dinheiro que é gasto normalmente sai do bolso do artista ou de um investidor do artista. Então, eu acho que o dinheiro tem que ser muito bem gasto. Muito bem gasto. Eu preciso que o dinheiro que o cara põe aqui no trabalho comigo, a pessoa coloque no trabalho comigo, seja muito bem gasto. A pessoa depois olhe, tipo, não, eu gastei e gastei bem. Está me ajudando. O sucesso não tem como garantir. A música é uma loteria. Então, o que eu procuro trazer, mais do que nunca hoje, Filipão, é a experiência. Não a minha experiência. Eu trazer uma experiência para a pessoa. Ou seja, que o objetivo seja alcançado, mas que o caminho trilhado seja maravilhoso e uma delícia. É isso que a gente procura. É isso que a gente agora procura. E, Dudu, assim, a gente nota isso perfeitamente, porque a relação que você tem com as pessoas que você produziu é de uma amizade que fica, é de um carinho absurdo. Que eu ia até te perguntar se isso rola assim, na hora de você escolher um trabalho, se você fazia uma avaliação assim, de pré-empatia com a pessoa, entendeu? Porque, cara, não é possível assim que você tenha essa relação maravilhosa com todo mundo, né? Com todos eles. Então tem que ter uma química, né? Antes de começar um trabalho, né? Quando eu comecei, quando eu comecei não, logo depois do sucesso do Samba Poconé e do sucesso do Calango, e também o primeiro disco do Jota Quest e tal, as gravadoras vinham me trazer todos os tipos de projeto, porque o sucesso foi imenso, foi muito mais do que a Anitta é hoje, foi muito mais, foi um Sim. negócio, Quem viveu foi maior que o sertanejo. Foi uma revolução, foi uma revolução. Muito louco. Aí vinham me trazer todos os tipos de projeto. E como eu ainda não tinha experiência suficiente, várias vezes eu aceitei projetos nos quais eu não me encaixava muito bem. E era louco que rapidamente a gente via que não funcionava. Então, a grande coisa que eu aprendi foi essa. É tipo, tem que ter uma empatia mútua, tem que ter uma sincronia, e aí você começa a se posicionar. E quando você se posiciona claramente e usa a palavra impecavelmente, o que você falar tem que entregar. Né? Se você começa a fazer isso na sua vida, naturalmente as pessoas que buscam isso vêm a você. Então, e as pessoas que estão buscando já a doideira, a zoação, a mentira, já vai para outros caminhos. Então, fica mais fácil. Então, você tem que ser claro em tudo, que as relações todas melhoram. Esse cara é um doce. Eu lembro uma vez, que é muito isso que ele está falando, uma vez eu estava no estúdio do Dudu, ele não estava, você não estava, mas o John estava, do Pato Fu. Aí o John te ligou, aí você falou assim, John, liga aí, faz o que você quiser, cara. Você já conhece, sabe mexer, fica à vontade, a casa é tua. Claro. Manda bala aí, e já é um outro louco também em tecnologia, né? Então você largou o John na Disney, né, cara? Então já era uma relação que mostrava. É um doce esse Dudu. O John é um cara assim, foi engraçado. Há pouco tempo ele lançou uma música. A Fernanda lançou um álbum novo, né? A Fernanda lançou um álbum solo e que eu ainda não ouvi. E aí ele me mandou, falou, produzi aqui para você ver se seu aluno está entregando bem, né? Então, porque o trabalho com o Pato Fu foi muito legal. Muito diferente dos outros. Até por ter uma mulher, era muito diferente. É muito louco que quando eu cheguei, Felipão, era aquela época de gravadora, e as gravadoras eram assim, não vendeu o próximo. Era assim. É porque a gravadora bancável, eu entendo, a gente entende o jogo, é normal, tudo certo. Tem o lado do artista. Tchan bancava 10 tentativas, a fila anda. É isso. E para 10 tentativas, tinha 50 querendo gravar. Então é isso. Era doido. Era outra época.
E aí, quando eu fui chamado, o diretor artístico, meu grande amigo Jorge Davidson, um querido, ele tinha sido nosso diretor artístico na Sony, para o Skank e para o Jota Quest. E ele tinha entrado numa outra gravadora, BMG, que já acabou, não existe mais. E ele não, vamos fazer o Patofu e tal. A gente já se conhecia, o Patofu foi natural. E, na verdade, o Patofu vinha de um disco que, para a gravadora, não tinha dado certo, que acho que era Gold Ken, acho que era, tal, produzido pelo meu grande amigo André Bujanra, meu irmão. E aí eles falaram, não, Dudu, a gente quer ver o que acontece você com eles. E eles foram claros para mim, se não der certo nesse, vamos ter que partir para outra, não vai dar para eles ficarem aqui na BMG. Coisas da época. É. E a primeira coisa que eu fiz, Filipão, foi ser claro. Eu já dei as notícias no primeiro dia. Primeiro dia eu sentei com a banda e falei, ó, a situação é essa. O que vocês querem fazer? Vamos tentar reverter? Ou vocês não estão muito afim? Foi maravilhoso, foi, sabe, transparente mesmo. Aí o primeiro show que eu fui deles, muito louco, a Fernanda ficava no canto e o John que ficava no meio. Aí eu fiz a sugestão polêmica, né? Falei, gente, e se trocasse? Se ficasse a Fernanda no meio e o John na ponta, né? Mas o John, cara, é um cara gentil, é um cara bacana, entendeu? Então ele compreendeu o que eu estava, que dentro do objetivo que nós estávamos traçando, Era importante a presença dela como um band líder ali, né? Era importante. E na hora que a gente foi buscar o repertório, tinha essa história de procurar qual música que podia ser o que a gente chamava de single, né? Ou seja, qual música que podia ser a música de trabalho, né? Que a gravadora promoveria. Meu amigo, ouvimos tanta música, mas tanta música, e não achava. Não tinha. As músicas eram todas geniais, mas nenhuma cumpria aquela função. Entendeu? Que era a função que liberaria o dinheiro para a gente poder fazer tudo. Sim. Né? E aí, cara, eu lembro bem, eu nunca vou esquecer essa cena, foi sensacional. A Fernanda vira e fala assim, Dudu, tem uma música que eu fiz quando eu tinha 15 anos, será que serve? Toca aí. Falei, toca aí. Mano, era a música. Antes que seja tarde, o primeiro hit de rádio Pato Fu. Gente. Perfeito, toquei muito. Mano, era a música que a Fernanda tinha feito de brincadeira quando tinha 15 anos. Salvou, virou um jogo. E o Pato Fu sempre teve uma ótima relação com o Renato Russo. Olha que louco. Sim, Renato Russo. Verdade. E aí o Pato Fu conseguiu para esse disco a liberação da primeira regravação da Legião, com a música Eu Sei. E aí foi tranquilo depois disso. Aí depois disso a gente fez várias outras faixas incríveis. Né? Ando Meio Desligado. Ando Meio Desligado, Eu. E a Incrível do Meu Coração, umas faixas que eu mais me emocionei na minha vida toda, foi sem dúvida uma faixa do Pato Fu. Estávamos aqui onde estou eu, virado, então onde estou olhando estava a Fernanda, e aqui do meu lado, sim, estava o John, que era uma faixa chamada Canção para Você Viver Mais. Para você viver mais. Acho que para o pai dela, né? O John tinha feito essa canção quando o pai dela estava morrendo de câncer. O Filipão, a gente chorava nessa gravação, mas a gente chorava, todos. E quanto mais chorávamos, mais eu sentia que a gente estava indo certo. Então foi uma emoção assim inacreditável, uma das melhores da minha carreira, da minha vida, com Fernando e John. Então o Pato Fu virou todos eles, Ricardo, Xande, a Luísa, nosso grande amigo Luísa, empresário da banda na época, viraram amigos meus para toda a vida. A mesma coisa o Jota Quest. Imagina que o Jota Quest, assim, é difícil as pessoas dizerem, porque é muito fácil falar depois que já é sucesso. Mas imagina, assim, por isso que eu digo que música é loteria. O Jota Quest era uma banda de 5 malucos de Minas Gerais, que vieram todos para São Paulo, de peruca, que vieram todos para São Paulo. E eu tinha um carro que cabia um na frente e 3 atrás. Né? Eu, um na frente e 3 atrás. Porque os caras eram grandes, o único menorzinho é o Paulinho, o batera.
E eles fizeram 5, eles não eram 4. Como é que faz? Não tinha Uber naquela época. Táxi era caro. A banda não tinha dinheiro. A banda não tinha dinheiro. Jota Quest não tinha um puto. Os caras eram pobrão, mano. Meu irmão, todo Fernando dia Furtado devia ser Fernando Furtado na época, mão de vaca também, né? Não, ele ajudou bastante, né? A gente sabe disso. É. Mas é o seguinte, sempre ia no porta-mala do carro. Era uma perua, né? Sempre ia, então revezava. O Paulinho, não era só o Paulinho, mas todos os Jota Quests andavam no porta-malas do meu carro, Filipão. Você acredita nisso? Agora, Dudu, a tua mão ali no Jota é muito clara a textura da sua música naquela época da música pop. No Skank também, eu acho que o teu dedo ali no cenário pop nacional foi fundamental para criar aquela textura ali. Mas não vou rasgar seda, não. Claro. Pelo que você falou aí do Pato Fu, Dudu, eu ia até te perguntar, tem fórmula para fazer um sucesso? Porque um camarada que tem mais de 400 milhões de... Olha aí, galera, mais de 400 milhões de cliques, de plays no Spotify, de sucesso que esse cara já fez, pô, ele tem que ter uma fórmula. Mas eu acho que não é uma fórmula. Mas você sabe na hora que uma música vai ser um hit. No fundo, no teu sentimento, você fala assim, essa vai. Rola ou não rola? E o mais louco, Filipão, é que essa sensação vai mudando conforme o tempo, né? Porque hoje um hit é uma coisa muito diferente do que já foi. É muito diferente, porque eu diria que hoje a gente tem 2 tipos de carreira possíveis. Esse tipo de carreira que é uma música mais meme, que tem uma duração menor, hoje bem pequena, inclusive, curta, né? E não estou dizendo que não funciona. Tá aí Luísa Sonza agora arregaçando. Eu sou muito fã do trabalho que está sendo feito pela Luísa Sonza no momento, eu acho muito bom. Vitão também vem muito bem, né? Vem muito bem. O Vitão eu conheço desde adolescente, que o Vitão é da escola das minhas filhas, escola Waldorf. Ô, Rubinho, esse é meu irmão. Esse é meu grande irmão, Rubinho de Souza. Rubinho de Souza estava comigo num dos melhores discos que eu produzi na minha vida, que infelizmente não foi sucesso, mas ainda será redescoberto um dia. Que é o disco, o primeiro álbum do grande, maravilhoso, Minha Paixão Eterna, que ele sabe muito bem disso. O irmão dele sabe mais ainda, o Wilson Sideral. E o Rubinho estava ali do meu lado, me arranjando comigo, tocando os teclados. Rubinho agora, inclusive, acabou de produzir um álbum com um dos artistas que eu sou mais fã no Brasil, que é o Castelo Branco. Meu grande querido Castelo Branco. Parceiro de Xaxim aí, né? Tem música com ele. Parceiro de Xaxim. Rubinho, grande tecladista, grande produtor, grande colega. Eu tenho o maior prazer de mandar o maestro é foda, mandar um salve. Então, esse negócio de... Então, esse é um jeito, né? Ou seja, a música mais meme, de curta duração e tal. Mas eu acho que hoje tem muito espaço para a construção de uma carreira. Porque, Filipão, pensa uma coisa. Nós dois temos 55 anos, né? A nossa geração, em média... Você acha que ela tem chance de viver o quê? 85, 90, 80? 85, 90, né? Porque sempre vai aumentando, né? Então a nossa acho que vai chegar a 85, 90. A geração que tem 30, quantos anos será que pode ter chance de viver? A geração que tem hoje 30 anos? 30 anos. Porra, chuta aí. 100. 100. Sei lá, 90, 100. 100, vamos chutar 95. 100. 95, tá bom. E quem tem 20 anos, tem chance de viver quanto? Cara, mas é exponencial isso? Comprovadamente? Ah, tá sendo, né? Tá sendo, né? Nós vamos voltar para a época da Bíblia lá, que os Moisés tinha 240 anos. Vai para 110, Olha onde então. eu quero chegar. Olha onde eu quero chegar. Tem tempo. Eu entendi isso... Não. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu entendi isso quando eu fui fazer o DVD do Emicida. DVD do Emicida de 10 anos de carreira. Parece que ele tem muito mais tempo de carreira. Só é verdade. 10. Agora eles já são, de 2017, são 13.
Mas o Emicida tem tanta música, tanta coisa, e nenhuma... então, o que é um hit do Emicida? Aí já começa por aí, entendeu? É diferente um hit do Emicida. Não precisa ser aquele hit esmagador, mas é hit também. Você vai no show, Não tá precisa todo... ser um, é o Você conjunto. vai no show, tá todo mundo cantando. Baiana System, você vai no show, todo mundo canta o show inteiro. Então, isso não é hit também? Então, é que essa galera, o Emicida acho que deve ter uns 33, por aí. Então, vamos dizer o seguinte, se a geração dele vai viver 95, 90, vamos estar 90, 95, é sinal que provavelmente, nos próximos 50 anos, ele ainda vai estar lançando música. Então, em Perfeito. 2070, nós ainda vamos ter música do Emicida na rua. Imagina isso. Então, ele sem me falar nada, ele me fez entender isso. Que você precisa pensar no seu hit daqui a um mês, mas você precisa pensar na construção da sua carreira para os próximos 50 anos. Não é para o próximo ano, nem para os próximos 5, nem para os próximos 10. É para os próximos 50. E nós para estamos isso... voltando no tempo, né, Dudu? Porque a indústria fonográfica era isso que você está falando. O Caetano não foi o cara que chegou e bombou, foi construída a carreira dele. Chico, todo esse pessoal, vamos fazer 5 discos, 6 discos, foi construído. Então nós estamos meio que resgatando essa origem da história. Isso. Então, ao mesmo tempo que você tem a construção da música meme para o seu próximo hit, seu hit de rádio maciço e tal, tem essa outra construção, que é a construção de uma carreira perene. Que isso, por exemplo, a gente tem aqui, dentro de casa, nossos amigos, Skank e Jota Quest, são grande, é uma carreira perene. Você vê que eles estão ali, sempre na deles, velocidade de cruzeiro, e tá beleza. Não pode falar com... Aí em Minas, falar de velocidade de cruzeiro é meio ruim, né? Tem que ser... É ruim, vai ter problema. Vai ter problema. Assim, tá bem, continua bem, mas os caras estão aí já há quantos anos? 25 anos. É verdade. 25 anos mandando uma carreira sustentável. Porque também verdade. O sucesso é muito relativo, o que é a palavra sucesso é muito relativo. Então, assim, às vezes eu vou aqui, vou querer um hit gigante, mas daqui a pouco, daqui a 2 anos, 3 anos, você sumiu. Então, hoje eu considero melhor tentar trabalhar para carreiras mais perenes. Entendeu? Então, eu tenho me dedicado mais a isso atualmente. Né? Eu vejo isso com o Emicida, com o Baiana System, e assim, com a palavra de ter visto o Skank ser underground, o Jota Quest ser muito underground. Tipo assim, eu estava lá no dia, num show em Porto Alegre. Porto Alegre foi a primeira cidade que o Jota Quest estourou. Com o primeiro álbum ainda. E eu tava lá no show que foi esse, tipo, o show que mudou a vida dos caras. Sabe, assim? Isso foi, sei lá, que ano foi isso? 96, talvez? 97? Então, por aí. Então é a construção, né? Então você olha pro Caetano. O Caetano faz a live, e são 55 anos de carreira, mais ou menos, que ele tem. E ele, se ele quiser tocar 8 horas de live, ele tem 8 horas de hit. Ainda sobra. Então, porque aí entra uma questão mais maluca, que é uma questão já da nossa idade, que eu trago, que é... Hoje eu acredito mais do que nunca que as músicas, quando elas acontecem, quando elas têm o seu lugar, elas viram seres vivos, elas têm a sua vida própria, independente do artista. Independente do artista. É só você pensar em Bob Marley. O Bob Marley já morreu faz 40 anos. Raul Seixas. Raul Seixas morreu 40 anos. E as músicas estão aí, mandando ver. Ou seja, as músicas são seres vivos. As músicas são seres vivos. Então, quando você é o criador de seres vivos, como o Gilberto Gil, Caetano Veloso, Skank, a gente pode dizer 1 milhão de artistas. E você consegue viver, então o Caetano, ele tá lá, as pessoas vão querer ver a live dele, 4 meses, a Paula Lavigne esquentando aquela live, vai ter live, não vai ter live, vai ter live, todo mundo quer. Por que isso? Porque o cara é o criador de músicas que mexeram com a vida das pessoas, causaram casamentos, causaram separações, causaram
tristezas, causaram alegrias, causaram alívios. Então, eu advogo mais do que nunca que o importante é o que a música causa. O que a música causa. 97, show do Jota, Emílio, gratidão. É o que a música causa nas pessoas. E quando a música vira... É tão importante isso, Filipão, que a gente está num momento que passou o clipe. Não precisa mais de clipe. Agora precisa que a pessoa queira botar a cara dela na música. Né? Ou seja, a pessoa, verdade. os adolescentes, principalmente, eles pegam, escolhem uma música e botam a cara dela numa dancinha ou numa brincadeira. Ou seja, a música para eles é tão importante que eu vou botar a minha cara. Olha que louco isso. Eu me identifico, claro, eu faço parte desse contexto aqui. Eu sou não um protagonista, mas uma pessoa que faz parte disso que eu estou ouvindo. Muito louco isso. Muito louco. Mas, enfim, tem lugar para tudo, como você falou, para o descartável. Eu quero fazer uma brincadeirinha com você, Dudu Marotti. Pode fazer. É uma coisa ou outra. Fica à vontade. Pode ser 51% uma coisa, 49% outra, não importa. Eu quero saber qual é a 51%. Tá. Digital ou analógico? Cara, digital. Rock ou techno? Techno. Mac ou PC? Essa não precisa nem perguntar, né? Nunca PC. Whisky ou cerveja? Cerveja. Aí eu vou bebida chutar alcoólica, aqui. bebida alcoólica eu gosto. Eu gosto e bebo. Eu gosto de cerveja, vinho e pratico de vez em quando cachaça e gin um pouquinho, um gin tônica. Já fui da vodka, mas hoje eu parei. Muito bem. Parmeira ou Corinthians? Nenhum dos dois, São Paulo? Não, sou corintiano hoje, pelo amor de Deus. Corinthians. E agora, vaca de pelúcia ou skunk? Essa é muito boa essa pergunta. Porque a história vem a seguinte. Havia uma casa de show em São Paulo chamada Aeroanta, que era inclusive a primeira casa de show em São Paulo que o próprio Skank tocou. Aliás, essa história é tão louca que quando o Skank tocou pela primeira vez em São Paulo, no dia anterior, no próprio Aeroanta, eu estava tocando ao vivo com uma bandinha que eu produzia chamada aqui Fineval Robin. Então, quem descobriu foi meus grandes amigos da Skank All Day. Eles descobriram a foto, na mesma foto tá a banda que eu produzia e o Skank. Eu falei, caralho, que muito tempo antes a gente se conhecer. Eu falei, como é que é possível isso? Mas o Vaca de Pelúcia, cara, ia se apresentar no Aeroanta e ganhou uma matéria na Folha. E naquela época, você ter uma matéria na Ilustrada, na Folha Ilustrada, era uma coisa muito importante. E o Peninha, meu grande amigo, Peninha Schmidt, me ligou e falou assim, Dudu, você vai nesse show lá no Aeroanta? Hoje eu falei, claro que vou, porque, pô, esse reggae eletrônico, dance hall, eu adoro. Pô, tô super afim de ir. Ele falou, então, Dudu, faz o seguinte, eu também adorei, então fala para os caras o seguinte, se você gostar do show, vai no camarim e fala para os caras que tá contratado pela Warner, tá tudo certo. Eu não vou poder ir, mas já pode falar que tá contratado. Beleza, eu adorei o show. De cara, Filipão, eu vi um hit, chamava Seu Par, hitaço, servia perfeito pro rádio na época, perfeito, aí matéria. Aí cara, fui no camarim, falei pra banda, seguinte, Peninha Schmidt, um dos AIR da Warner, me ligou, adora vocês, tá contratado. Os caras, contratado. Era, sei lá, terça-feira. No dia seguinte eu ligo pro Pena, adorei o show, tá contratado, quando você quiser a gente começa. Aí o Pena falou, Dudu, fui demitido agora de manhã. Caiu a casa. Fui demitido! Caralho, mano, fui demitido. Aí volto eu pra banda, com a minha cara de tacho. A vaca foi pro brejo. Lamento dizer, mas o cara que nos contratou acabou de ser demitido, fudeu tudo, mas eu vou produzir vocês. E começamos a produzir tal hit Seu Par e tal. E é isso que um DJ de São Paulo, maluco, Otávio Rodrigues, DJ de reggae maravilhoso, numa casa, Filipão, pasme você, chamava Reggae Night. Reggae Night. E que só que só tinha um problema, Filipão.
A casa era longe pra caralho de tudo, era muito longe. E era mó inverno. Era mó inverno, frio pra caramba em São Paulo, numa noite de meio de semana. Era uma quarta-feira. Resumo, ninguém foi. O Vaca de Pelúcia abriu, os caras falaram, não, o Otávio falou, não, vou chamar uma banda outra aí, que também é do mesmo estilo, para abrir e tal. Eu falei, nem me preocupei em saber quem era. Ah, beleza, vamos lá. Acertei com a banda, tal, fomos lá. Da passagem de som, tinha uns mineirinhos chegando. Tinha um mineirinho lá sobrancelhudo, sabe? Bem sobrancelhudo, que olhava desconfiado. Uma boca de assim. véia, né? Uma boca de mulher véia. Tal de Samuel lá, olhava desconfiado assim pra gente. Que ele desconfiado ser. Hoje ele não é mais desconfiado, hoje ele tá pinto no lixo na vida, ele tá muito bem, graças a Deus. Mas ele era desconfiado, né? E aí eles. Bom, resultado, não foi ninguém no show. Tocamos pra ninguém. E aí o Skank abriu para o Vaca de Pelúcia. Fernando Furtado, né, o empresário do Skank, sempre aquele cara, né? Boa praça, vem trocar comigo. Fernando Furtado, sempre nota 10, né, pelo amor de Deus. Figura. Aí passa um tempo, o tal Skank grava o álbum independente aí em Belo Horizonte, né? Perfeito, tal. E aí a Sony acaba depois contratando o álbum independente, relançando pela Sony, e tem um lançamento do álbum, numa casa na Zona Leste de São Paulo, que também já não existe, que por acaso era Night também, era Overnight. A primeira era Friday Night e essa era Overnight. E aí, o divulgador principal de rádio, porque, Filipão, quem me trouxe para produzir sempre foi a galera de rádio e os DJs. Nunca foram os músicos. Que bacana. Sempre foi, por isso que eu sempre respeitei, tanto os DJs quanto a galera de rádio. Porque sempre a galera de rádio que entendia o que eu estava fazendo. Eu tinha essa coisa com eles, desde o início. E aí o divulgador de rádio, que era da Sony, que me conhecia de Warner, quando os trabalhos que eu fazia com o Pena Schmidt, falou, Dudu, pô, esse Skank aí tá fazendo lá uma música lá, chama Baixada News, vai ter remix de uma galera, você não quer remixar também? Eu falei, claro. Aí eu, pô, grande chance, né? Eu tinha feito Vaca de Pelúcia, não tinha ido pra frente e tal. Os caras estudavam odontologia, puta confusão. Era tudo médico. Era tudo dentista, médico. Dentista. Aí eu vi a grande chance. Só que eu vi a gravação e eu achei que pro que eu queria atingir, precisava regravar a voz do Samuel. Aí eu falei, acho que com o Fernando ou com o Henrique, eu não lembro na época, e pedi se o Samuel podia regravar a voz. E aí marcamos, e o Samuel veio regravar a voz comigo e já de cara, já utilizei meu método revolucionário de mudar tudo, que ele nunca tinha visto. E aí, pô, ficou demais a voz. Só que o Dudu Marotti, malucão pra caralho da época, me traz um jamaicano pra botar no remix. E nem avisa os cantos, só avisa quando pronto. Tá pronto. E aí um amigo meu me avisou e também eu fiz uma versão mais eletrônica, mais de pista, que era um estilo chamado Django, que foi o que virou depois o drum and bass. Então, olha isso, Filipão, em 93 eu fiz um drum and bass com uma música de Skank. Olha que louco, antes do Calango. Então, perfeito. A pista. E tudo isso para quê? Para contar que quando eles foram começar o Calango, cara, eu tava no meu estúdio, ainda era no Pacaembu, eu recebi um telefonema do nada, porque naquela época as pessoas ligavam para as outras, né? Recebo um telefonema, aqui é Ronaldo Viana da Sony, é o seguinte, Dudu, tem uma banda que está em estúdio lá nas nuvens, do Skank, eles estão sem produtor, mas a gente acha que podia fazer um teste com o produtor, eles sugeriram o seu nome, mas é um teste, Dudu. Então, sim, se der certo, deu. Se não mas der foi certo... a viagem, foi a tua viagem do Baixada News ali. Claro. E foi, aí, foi o ovinho de codorna que você deu pro Samuel naquele dia. É isso. Aí se deu certo, deu. Se não deu certo, paciência, não iam me pagar nada. Aí, meu amigo, eu desliguei o telefone. Naquela época, para você levar o equipamento, era difícil. Eu fui de carro. Acho que eu fui de carro. Caraca. Eu acho que sim, porque, para levar o equipamento era os computadores desse tamanho, era um negócio gigante, cara. E cheguei nas nuvens com aquele equipamento todo, os caras olharam e falaram assim, que isso? Quando é que esse aquele cara vai? paraíso, né? Aquele estúdio todo teu ali, você falou, putz. Mas ao mesmo tempo,
eu era um cara que entortei nas nuvens totalmente, porque eles nunca tinham visto aquele jeito que eu trabalhava. Era muito louco. Mas eu tive a sorte imensa, e que a pessoa que eu só agradeço, que é o Vitor Farias, que hoje está de volta na ativa, grande engenheiro de som. Inclusive, ele mixa muitas coisas do Melim. Ele tem trabalhado muito com o meu grande amigo Rafael Ramos. O Vitor Farias, que mixou o Calango e gravou o Calango também, boa parte do Calango. Entendeu a loucura do Dudu. Ele era louco também. Então, quando ele viu tudo aquilo, em vez de ele ser, porque a fita, ele falou, vamos ver o que vai dar. Então, eles me instalaram no andar de cima, eu fiquei no andar de cima e eu comecei a mexer nas músicas todas. Eu nunca vou esquecer a cara de Fernando Furtado a primeira vez que ouviu a minha versão de Te Ver. Porque ela tinha um sonzinho. É o Te Ver ou Jack Tequila? Agora eu não sei. Uma das duas. Mas acho que Te Ver. Que tem um sonzinho no começo. É o Te Ver. Que tem um som que faz assim. Cara, quando eu botei aquele som e o Fernando ouviu, eu nunca vi. O Fernando abriu um sorriso que eu nunca tinha visto. Eu fiquei louco. Foi tipo, os dois olharam pro cara do outro, tipo, ele, cara! Eu já com aquela batidinha, o Haroldo já vinha com a batida, mas eu só melhorei. Mas esse toquezinho, assim, sabe? Um detalhezinho, né? Mas era um detalhe que fazia muita diferença. Então foi aí que começou essa... E o Skank, cara, foi muito legal. Porque muitos músicos seriam, não, ninguém toca na minha música. E foi o contrário. Eles abraçaram, todos nos abraçamos. E tinha uma coisa que foi muito incrível. Eu já conhecia o Nas Nuvens, eu já tinha estado no Nas Nuvens, que o Fábio Fonseca tinha me levado uma vez, tinha conhecido o Liminha, ainda nos anos 80. Eu estive na gravação do primeiro álbum do Ed Mota, quando ele tinha 16 anos. Eu estive numa gravação. Eu fui muito bem recebido, mas o Liminha, ele tinha um truque que era incrível, que é o seguinte, ele tinha uma mesa de ping-pong no estúdio. E esse truque que eu copiei, e tudo que eu vi no Nas Nuvens eu procurei copiar para a minha... Ele tinha uma rede dentro do estúdio. Ou seja, já dentro da história de deixar a voz especial, entendeu? Dá um conforto, mas o conforto não é o luxo. O conforto é o abraço. Perfeito. E o ping-pong também era um abraço. Então, nós estabelecemos... O Google copiou depois. O Google copiou essa parada toda. Então, assim, nós estabelecemos no jogo de ping-pong uma dupla, que a gente jogava ping-pong de dupla. Porque eram os 4 mais eu, eram 5 pessoas, então tinha que ser de dupla, senão esperava muito. E aí estabeleceu a dupla Lelo Zanetti, o baixista do Skank, e Dudu Marotti. Dupla invencível. Tanto que o Lelo, até hoje, me chama de parceiro! O Haroldo sempre imita o Lelo, me chama de parceiro! Mas o parceiro é do jogo de ping-pong do Calango. Porque esse jogo de ping-pong, e aí a outra dupla, o Haroldo não era muito chegar no ping-pong, o Haroldo ficava mais zoando, assim, era mais o Samuel Henrique contra eu, e o Lelo, mas os técnicos tocando também. E o Paulo Lima, hoje presidente da Universal, era o engenheiro de manutenção do estúdio. Então ele estava lá com a gente jogando ping-pong. Renato Munhoz, até hoje, PA do Skank. Enfim, uma galera querida e tal. Mas o estúdio muito preparado. O Vitor Farias era um cara inacreditável. Ele gerenciava aquele estúdio de maneira ímpar, maravilhosa. Tudo funcionava, era incrível, sensacional. E o seguinte, Filipão... E uma partida de futebol na hora que o Fernando ouviu? Gostou de cara? Eu não lembro. Pô, porque... Deve ter sido um tirambaço, velho. É porque o Garota Nacional. Garota Nacional é a cara de Dudu Marotti. Aquilo ali mais ou menos. Garota Nacional... mas tem muito veneno ali, né? Não, mas o Garota Nacional, por incrível que pareça, a maior parte do veneno veio do próprio Skank. Eu tenho lá algumas coisas, mas algumas coisas
Acho que eu dei só coragem ali. O Garoto Nacional, ele é um produto já era um time que estava voando. A de boa é essa. O time já estava voando. Então o técnico já não estava precisando mais falar. Os caras já estavam fazendo gol sozinho. Já o Patinho de Futebol, não. O Patinho de Futebol, não. Assim, por exemplo, assim, a minha relação com o Lelo, o baixista, é muito louca. É muito. Eu não preciso falar, mas a gente olha um pro outro e vai saindo. É muito louco. É meio telepatia, assim, é muito louco. Então tem momentos do Galo Nacional que eu colaboro, mas as pessoas acreditam a mim e não. É skunk pra caramba. É skunk pra caramba. Agora, já partida de futebol, não. Partida de futebol foi o seguinte, eu lembro o dia que chegou o fax. Chegou o fax com a letra do Nando Reis no fax. Eu vi o fax chegando. Samuel pegou aquela letra linda. E veio a letra e não tinha música. E aqueles versos lá. E agora? Aquelas coisas loucas. O que é isso? Bola na trave e não altera o placar. Como é que faz isso aí? E eu acho que a primeira coisa que rolou foi o riff de guitarra. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que que não tinha o E ainda. Não tinha. Era o riff de guitarra. E aí eu criei a batida toda. Essa música foi muito começou eu e Samuel só. Porque estava todo mundo trabalhando em outras coisas e fiquei eu e Samuel nessa música. E aí eu inventei porque eu era um cara, eu tive uma infância muito de estádio. Eu tive uma infância, como o Samuel também teve, eu também tive. Porque essa é outra coisa importante. Olha a empatia, Felipão. É verdade. As coisas para dar certo, as pessoas têm que ter os corações sintonizados de alguma maneira. Então, essa coisa do futebol de criança, que hoje é uma coisa hétero, né? O Samuel e eu tínhamos em comum. Então a gente sabia falar daquele assunto, não só sabia falar de futebol, mas a gente sabia o que tinha no coração da gente. A primeira vez que eu fui no estádio com meu pai, a primeira vez que meu time perdeu, a gente sabia tudo verdade. Isso. Então, para a gente discorrer sobre esse assunto emocionalmente, era simples. Não tinha dificuldade. Então, tinha que ter esse grito. É lógico que é. É lógico. Veja bem, não foi que uma coisa que eu tive ideia. Era óbvio que tinha que ter isso. Era óbvio. É o que você ouviu, né? Você ouviu isso. A gente recebe uns downloads. E aí eu liguei para um amigo meu, porque eu estava lá trabalhando pra caramba, um montão de coisa que era um amigo meu que eu tinha produtora que fazia sons para publicidade, e ele fazia sons efeitos de filmes. Eu falei, não sei o que você vai fazer. Junta todos os gritos de torcida que tiver, curtos, e me manda. E aí eu juntei tudo e criei aquele... Dudu Marotti e seus barulhinhos. Dudu, nós vamos... Faltam 8 minutos. Já foi, nossa, foi muito rápido. Já passamos. Cara, e eu tenho que falar duas coisas com você. Uma eu vou falar muito rapidinho, que é a sua ligação com o rádio, né? Através da publicidade, jingles, através de músicas de fim de ano para rádio, vinhetas. Eu acho que você continua fazendo. Não. Ainda está fazendo trabalho para rádio? Não, hoje parou? Eu sou artista. Não, para rádio sim. Para rádio sim, faço com o Jonas. Algumas coisas. Com Rádio Globo. Rádio Globo, BHFM, fiz umas coisas também. Fez tema de Jovem Pan, de músicas de fim de ano de rádio Jovem Pan. Jovem Pan, Mix, 89, muitas rádios, cara. Agora, publicidade, comerciais é uma coisa que eu já não faço mais, dificilmente. A não ser, por exemplo, um projeto especial. Quando o Google, por exemplo, me trouxe uma ideia, eles queriam fazer uma retomada da Tropicália. Olha que lindo. Vamos fazer uma retomada da Tropicália. A gente quer pegar uma música do Gil, do Caetano e fazer, sei lá, como artista. Eu falei, que tal a Isa? Aí os caras, beleza, vamos. Eu falei, beleza. E no fim, a Paula gostou e trouxe o Caetano. Então ficou Divino Maravilhoso, cantado pela Isa e pelo Caetano, um projeto do Google. Não, aí realmente temos que fazer, né? Entendi, aí não tem jeito. Então tá bom, o rádio foi rapidinho, porque a gente tem que falar dessa parada aí atrás, ó.
Xaxim. Xaxim. E também para um comentário que teve aí, não lembro quem fez o comentário, eu tive recentemente lá na Alemanha, eu fui lá na Ableton e, pô, os caras falaram que eu não podia adquirir nada, que o Dudu Marotti, que era o embaixador da Ableton, que é ele que testa os equipamentos, ele que olha tudo. Eu queria até saber de você, primeiro dessa tua relação, né, com esse pessoal, com essa marca, e esse trequinho que você está mexendo aqui, se esse aqui é o Push. Esse é o próprio, exatamente. É o Push, né? É esse. Fala aí dessa tua relação com essa galera e já emenda que você falou que a tua parada era com DJ, era com o pessoal de rádio, e você hoje está num projeto de corpo e alma. Isso. Com um cara, né, um DJ ali que provavelmente deve fazer uma química que traz para você um discurso para a tua arte de produção, né? Então, tá contigo. O Fabião, que é meu companheiro no Xaxim, ele é muito louco. Ele é um cara que, para você ter uma ideia, Filipão, você deve lembrar na abertura... Olha o que eu vou te falar. A abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro no Maracanã. As projeções, todas aquelas projeções inacreditáveis. Fabião, meu parceiro de Xaxim. Fabião. E o Fabião hoje ele também faz a direção criativa dos eventos do Alok. Então, a live do Alok na Globo, que teve há pouco tempo, que teve aqueles raios laser, que até incomodou a Infraero, que atrapalhava o aeroporto de Congonhas. Fabião. Fabião. Então, o Fabião ele traz conceitos inacreditáveis. Então, a gente se apresenta com uma samambaia na nossa cabeça e a gente faz essa música que é muito orgânica, mas eletrônica ao mesmo tempo, com muito groove, influenciado por culturas afro-brasileiras, indígenas, coisa de velho, né? Coisa de velho que quer aprender mais, né? Sempre aprendendo mais, mas está muito bom, assim. E agora eu estou começando um álbum. A gente está começando um álbum que deve vir para 2021. Tem grandes parcerias, enfim. Falando rapidamente, é isso. Ano passado tocamos na Europa, tocamos em Berlim, tocamos em Londres, tocamos em Paris. Então foi muito legal, está sendo muito legal. E para mim está sendo uma grande chance de eu explorar muitos outros territórios que eu não tinha tido a chance. Já a Ableton, eles me descobriram. Inclusive tem matéria minha até no site deles. Quem for no site da Ableton, dá um Google Ableton do Marotti. Em 2014 eles fizeram uma grande matéria da minha carreira toda. Porque eu uso o programa deles, o Ableton Live, desde 2003. E eu ensinei muita gente, mas de bobeira, assim. De bobeira, eu ensinei muita gente. E eles curtiram muito. E eles me levam para a Alemanha sempre. Sempre que eles vão lançar alguma coisa, eles vêm aqui. Eles pedem para eu chamar grandes produtores, grandes artistas e tal. E eu sempre ajudo neles. Tudo. É uma via de duas mãos, né? Eles são muito queridos. São muito queridos. E são uma grande empresa. Olha aí, Ice Sazak é o engenheiro de masterização com quem eu sempre trabalho. É um cara inacreditável, muito jovem, viu, Filipão? De Brasília. Melhor que a maior parte dos gringos aí, viu? Brabo pra caramba. Perfeito. E Dudu, me fala uma coisa aqui. Esse projeto teu, na hora que você está fazendo ele tocando ao vivo, tem alguma coisa que rola de improviso ou é como um show mesmo de uma banda? É total improvisado. Total. A gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer. A gente toca às vezes 3 horas, às vezes mais tempo. Tem vezes que a gente faz as lives, a gente animava tanto que a gente fazia live, dava um tempo, 1 hora e começava outra e mais 3 horas. Caraca. É muito loucura. Louco. Eu nunca sei nada do que eu vou tocar. E vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai acabar, né? Tem 1 minutinho aí e tal. Filipão, eu queria agradecer, principalmente porque você me mostrou uma coisa. Você é um cara muito preparado para fazer isso que você está fazendo. E não é todo mundo que é preparado assim. Não é todo mundo que é preparado assim. Então, você que é preparado, você falou pra caramba, rapaz. Pra mim ficou fácil. Eu tive a possibilidade, você soube puxar os bons assuntos e eu tive a possibilidade de falar de várias coisas. Para terminar, quero falar uma coisa importante em primeira mão que ninguém sabe ainda. Em breve vem meu curso. Opa! Tô inscrito. Dudu, te amo e nem falamos de Skank no Mineirão, do DVD do Mineirão, que também foi maravilhoso.